Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Aprenda em 30 Minutos. Aqui eu falo coisas sobre perinatalidade e parentalidade para profissionais da saúde. Meu nome é Rafaela Schiavo e o episódio de hoje é sobre se existe demanda para psicólogos perinatais. Então vamos lá? Uma das perguntas que eu mais recebo é em relação se existe realmente um campo aí para a psicologia perinatal, para o psicólogo perinatal atuar. E a minha resposta é sempre que sim, existe, tá? E assim, existe evidências científicas, né? A respeito disso, de que as pessoas realmente querem, elas desejam, né? Ser atendidas aí por esses profissionais. O que acontece, gente, nós estamos no ano 2020 agora, tá? Tô gravando esse vídeo no ano de 2020, não sei quando, que ano você vai assistir. Mas nesse ano que a gente vive aqui, ainda não existem psicólogos perinatais no Brasil, tá? Ainda não existem, são muito poucos o número de profissionais nessa área, tá? E quando eu digo psicólogo perinatal, eu tô querendo dizer qualquer psicólogo que trabalhe com gestantes, mulheres no parto ou no pós-parto. Não necessariamente a gente tem no nome psicologia perinatal um único nome para essa área, tá? A gente pode chamar de psicologia da gravidez, parto e puerpério. A gente pode chamar de psicologia obstétrica, nós podemos chamar de psicologia do ciclo gravídico puerperal, tá? Então, são vários os nomes. É que eu me acostumei a falar psicologia perinatal, por isso que eu falo assim, mas não que esse é o único termo para falar sobre isso. Qualquer psicólogo que vá trabalhar aí com gestantes, mulheres no parto ou no pós-parto, tá? São profissionais que vão estar trabalhando com essas questões, tá? A psicologia perinatal, ela vai para além, né, de só gestação, parto e pós-parto, inclusive. A gente pode trabalhar com questões de adoção, com questões de luto, com questões de planejamento familiar, né? Então são de tentantes. Então são várias as situações que nós podemos atuar, tá? Sendo você psicólogo obstétrico, psicólogo da gravidez, parto puerpério, ciclo gravídico puerperal ou perinatal, a gente tá falando tudo da mesma coisa. Eu já falei com você sobre isso em outro vídeo, tá? Um vídeo que eu chamado A História da Psicologia Perinatal, né? Ou o que é psicologia perinatal. Você pode depois procurar aí por esse vídeo que você vai ter informações a respeito aí de todo o desenvolvimento dessa área no nosso país, tá? O fato é, gente, que essa é uma área tão nova, tão recente em nosso país, que os próprios psicólogos não sabem que essa área existe. Os próprios psicólogos não sabem. E até por isso que não existem ainda disciplinas na graduação de psicologia perinatal, tá? Geralmente essas disciplinas, elas vão ser ministradas por algum professor que conhece essa área, que domina essa área, que gosta, né? E quer aproveitar uma aula ou outra para falar um pouco sobre esse tema. Ou algum professor que saiba, conhece esse tema e às vezes pede para dar aquelas aulas optativas, né? Que existem, aí o professor pode escolher o tema que ele quiser e o aluno também, quando ele tem uma série de optativas, ele pode escolher por uma. Então, geralmente, hoje é assim, e é raro a gente encontrar alguém ensinando sobre isso nas universidades, tá? Mas existem, tá? Apesar de ser muito, muito raro, existem, né? Eu sou uma professora que sou docente, né? Universitária e aproveito sempre que eu posso. Não existe uma disciplina. Olha, a gente abriu a disciplina Psicologia Perinatal para a Rafaela dar. Não existe isso. Eu sou professora de várias disciplinas, entre elas a Psicologia do Desenvolvimento Humano. Então, eu aproveito que eu sou psicóloga, né? Professora do Desenvolvimento Humano e acrescento as informações da psicologia perinatal, porque dá certo, vale a pena, acaba sendo algo que dá para juntar, né? E aí as pessoas acabam sabendo um pouco mais sobre essa área, tá bom? Escutam, pelo menos, falar um pouquinho aí sobre essa área. Mas o fato é, então, que são muito novas, né? Essa área dentro da psicologia. E
isso é que tem feito com que as pessoas fiquem sempre pensando, né? Mas tem demanda para isso, né? Gente, tem demanda para tudo, tem demanda para todas as áreas. Aonde há um ser humano, há demanda, né? E imaginem vocês, então, aonde há ser humano grávido, né? Então, quando as pessoas falam, né, que querem saber um pouco mais sobre essa área, se realmente tem demanda ou não, eu aqui comigo fico fantasiando, porque não tem nenhum dado científico sobre isso, né? Mas eu acho que quando a pessoa fala isso, eu com o meu ouvido de psicóloga, né, que sempre tá tentando interpretar aquilo que tá por detrás né, das palavras, né? O que é o não dito, né? Então, o que a pessoa não falou, mas ela disse com outras palavras outra coisa. Então, o que eu percebo é que a pessoa tá dizendo assim: tem demanda para isso mesmo, porque quando as mulheres estão grávidas, elas estão plenas e felizes. Como que um momento tão mágico na vida de uma mulher, como que mulheres tão felizes e saltitantes por estarem grávidas vão procurar o nosso serviço? É isso que eu escuto quando alguém me manda uma mensagem. Rafaela, tem demanda mesmo para psicologia perinatal? Existem pessoas querendo atendimento em psicologia perinatal? Então eu penso exatamente isso, que essa pessoa, ela tá perguntando isso porque ela tá fantasiando, achando que mulher grávida tá tudo plena e feliz e não precisa então de nós psicólogos. Porque aqueles profissionais que sabem que essa é uma fase difícil, né? É uma fase pesada, é uma fase em que é adoecedora, né? Quando o profissional ele sabe disso, ele não pergunta se tem demanda para essa área ou não. Ele sabe que tem demanda para essa área, né? E até por isso que a maioria das pessoas que vêm fazer o meu curso, elas são mães. São mulheres, tá? A maioria são mulheres e são mães. E isso é um fato marcante porque elas passaram pela gestação e pelo pós-parto, né? E pelo parto também. E o fato delas terem passado pela gestação, pelo parto e pelo pós-parto, faz com que elas percam essa fantasia de que grávida está plena e feliz e que a melhor coisa no mundo é você ter um filho, né? Elas perdem essa fantasia, porque aí elas vivem no dia a dia, elas veem quais são as dificuldades e aí elas começam a perceber a falta que faz um psicólogo perinatal. Então, essas pessoas não são as pessoas que vão perguntar para mim, olha, tem demanda mesmo, né? Não são. Elas sabem, porque elas já vêm falando, nossa, eu sofri isso, passei por depressão, passei por isso, aquilo outro, para mim foi difícil. Eu tentei procurar um psicólogo que pudesse me ajudar, mas eu não consegui encontrar psicólogo que pudesse me ajudar nessas questões. Eu fui para a internet, descobri que existia psicologia perinatal, até então eu não sabia que existia. Aí comecei a ler mais, estudar mais. E hoje, já que eu sou uma psicóloga e atendo na clínica, eu quero começar a ajudar mulheres assim como eu, né? Porque assim como eu senti na pele e procurei e não encontrei, tem várias outras mulheres passando por isso na pele, estão procurando e vão me encontrar, né? Porque agora eu vou ser a psicóloga perinatal que vou ajudá-la, né? Então, é isso, gente, né? Mas vamos falar aqui com vários argumentos científicos e tudo mais para você conseguir realmente, de fato, entender que tem demanda sim, né? Que a maternidade, ela não é essa coisa maravilhosa na vida das pessoas, não, tá? Primeiro de tudo, 50% das mulheres no país não planejam a gestação. Então, a maioria das mulheres no país não planejou a gestação. E todo artigo científico que você pega para verificar problemas de alterações emocionais significativas nesse período, há sempre lá a pergunta, a gravidez foi planejada? A resposta é não. Então, assim, tá mais do que provado, testado, retestado, que o não planejamento da gestação é um fator de risco para adoecimento mental nessa fase, para apresentar alterações emocionais nessa fase perinatal de gestação e pós-parto, tá? Então, quando mais de 50% da população no Brasil não planeja a gestação, então a gente já sabe que mais de 50% da população no Brasil está em risco
para adoecimento mental nessa fase, tá? Aí a gente já tem um dado. Aí depois a gente tem outro dado estatístico, porque já foi feito pesquisa para verificar as alterações emocionais significativas nesse momento também, né, de gestação e pós-parto. E olha só o que os pesquisadores descobriram, inclusive eu, né, fui uma das pesquisadoras aqui no Brasil que foi fazer esse tipo de investigação. A gente descobriu, gente, que cerca de 65% das gestantes estão apresentando estresse. E o estresse ele traz muitas consequências negativas, tanto para essa mulher, né, gestante, quanto para o bebê feto, inclusive, provocando inclusive nascimento prematuro, nascimento baixo peso, né, bebês mais irritadiços, bebê mais chorão, com problemas de comportamento, né? Então, uma série de coisas aí. Então, o estresse, ele é sério e ele ocorre em mais da metade das mulheres grávidas no nosso país. 65% das grávidas estão com sintomas de estresse, tá? Então, só aí a gente consegue ver, olha, ela tá com alteração emocional significativa. Então, mais da metade das gestantes no Brasil, elas estão precisando do psicólogo. E vocês sabem, né, que existem muitas mulheres grávidas no nosso país. O nosso país, ele não é um país de poucas grávidas, é um país de muitas grávidas, né? E não sei se você já reparou também, mas o público de mulheres grávidas são um público que, se ela tem dinheiro, ela gasta mesmo. Ela vive tudo que ela pode na sua gestação. Ela vai à nutricionista, ela vai fazer hidroginástica, ela vai procurar um obstetra, ela vai procurar uma doula, ela vai fazer fisioterapia, se for o caso, ela vai procurar uma nutricionista para controlar o peso, né? Ela vai atrás de tanta gente, né? De tanta coisa. Olha, tem pilates para gestação, tem yoga para gestação, né? Tem preparação para parto. Elas vão atrás de tudo que elas podem, tá? E elas não estão indo atrás do psicólogo. Por quê? Por que elas não estão indo atrás do psicólogo? Porque não temos psicólogos para atendê-las. Não temos psicólogos perinatais o suficientes, tá? Algumas delas estão descobrindo hoje que existe o psicólogo perinatal porque elas descobrem o Mater Online, né? Então, elas acabam entrando no Mater Online inicialmente achando que ali é um lugar para elas, né? Para mensagem para elas, elas vão acompanhando até que elas percebem que não é. Que é um espaço para profissionais da saúde que vão trabalhar com elas. E aí, o que elas fazem? Rafaela, gosto muito do seu canal, percebi que eu sou gestante, não é para mim, que é para profissionais, mas já que você tem contato aí com os profissionais, me passa algum psicólogo, ou se você mesma atende, qual que é a sua cidade? Elas querem, elas vêm, elas me pedem. E aí, eu tenho os meus alunos, né, e eu tenho uma página onde eu deixo ali as indicações dos psicólogos perinatais que são formados pelo Mater Online, né? E aí eu passo para essas mulheres, eu falo assim, olha, tem sim, se não tiver aí na sua cidade, você pode ver que tem algumas que atendem online, então você pode procurar por elas, eu passo o link e elas vão atrás, né? E aí os meus alunos vão recebendo seus primeiros clientes, inclusive por conta dessa página aí que eu ofereço. Mas só para você ter noção, né? Elas só não estão procurando mais porque elas sabem que não existe esse profissional, né? Se nós já estivéssemos em número, né, adequado para isso, tivesse pelo menos um psicólogo perinatal em cada cidade, elas procurariam mais, né? Então, não é o fato que elas não procuram porque não querem ou não precisam, mas elas não procuram porque elas não sabem, porque aonde tem, elas vão. Tem fotógrafo de gestante, elas vão lá e vão pagar o fotógrafo de gestante, né? Tudo. A mulher que ela tem dinheiro, ela vai viver, se ela estiver bem também, né? Ela vai viver a sua gestação. E vai procurar tudo, né? E aquelas que não estão bem, elas também querem ficar bem, né? Porque elas estão sentindo, olha, não me vinculei com esse bebê ainda, eu choro muito, isso pode estar prejudicando a criança também, porque eu sinto, mas o bebê também sente. Então, eu preciso de um psicólogo para trabalhar com essas questões, tá? E aí é quando, então, ela começa a procurar um psicólogo e na fantasia dela, ela acredita que todos os psicólogos têm, né,
condições de atender. Mas aí quando ela chega lá, o psicólogo, ele às vezes não tem condição de atender porque ele tem essa fantasia que ela tá plena e feliz. E às vezes ele reforça a fantasia dela. Gente, eu já escutei tanto de gestante ou de outras pessoas falando que procurou o psicólogo, chegou lá, o psicólogo falou assim, mas você não pode sentir isso porque você tá passando tudo pro seu bebê? Complicado, né? Complicado, né? Então, quer dizer, não é todo psicólogo que está preparado para atender e não tem conhecimento suficiente, porque cada trimestre é uma coisa diferente, são conceitos diferentes. Gente, é tanta coisa, mas é tanta coisa, né, que envolve a psicologia perinatal, que o profissional, para poder falar, né, sou psicólogo perinatal, ele precisa saber, né, coisas demais, né? Que só você assistindo os vídeos aqui não dá certo, só escutando os podcasts que eu publico para vocês também não dá certo. É pouca coisa, né? O grosso, o grande, o conhecimento, o desenvolvimento, você vai ter nos cursos, né? De formação ou de especialização em psicologia perinatal. Por isso, eu sempre vou recomendar que você procure aprender mais, saber mais e não ficar só, né, no que você pega por aqui por cima, tá bom? Então, olha só. Os dados de estresse são esses que eu falei para vocês, que já são elevados, né? Depois nós temos dados de ansiedade também. Olha só, 35% das gestantes no Brasil apresentam alta ansiedade na gestação. Ansiedade é normal na gestação, o que não é normal é a alta ansiedade, tá? A alta ansiedade não é normal, não é esperada e pode trazer consequências para a mãe e para o bebê. Mas 35% das gestantes no Brasil estão apresentando alta ansiedade. Então, elas estão precisando muito com quem falar, elas estão precisando muito de um psicólogo. E o psicólogo, por si só, é bom, é legal, mas se ele for um psicólogo perinatal, é melhor ainda, é excelente, né? Porque vai entender aqueles conflitos, ele não vai ficar te pensando, né? O que está por trás? Não, ele vai saber, nossa, isso é normal, isso acontece mesmo na gestação. Então, não tem nada a ver com eu buscar, né, pelo em ovo, né? Já tem uma explicação científica para isso. Acontece para várias mulheres, tal coisa que ela está me relatando aqui. E eu consigo trabalhar isso de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, muito mais fácil, ajudando ela a superar isso de uma forma muito mais tranquila, né? Então, a gente precisa, né, ter esses dados. E sintomas de depressão, gente, na gestação, porque todo mundo acredita que sintomas de depressão é no pós-parto, né? Mas não, sintomas de depressão eles acontecem desde a gestação. É que acontece dele se cronificar, a mulher ela não recebe nenhum tipo de tratamento, porque não tem o psicólogo, tem a demanda, ela quer, mas ela não encontra o profissional, então ela não consegue encontrar esse profissional, ela continua com sintomas de depressão e apresenta depressão pós-parto. Só isso aqui já tá explícito que tem demanda, porque a gente tem mais 50% das mulheres não planejando a gestação. Depois nós temos 65% delas com estresse. Depois nós temos 35% delas com alta ansiedade. E nós temos 25% delas, ou seja, a cada 4, uma está com sintomas de depressão na gestação. E nenhuma delas está sendo acompanhada por obstetras, porque o obstetra não é a função dele fazer a avaliação da saúde mental dessas mulheres, né? É papel dele verificar como é que tá a saúde e bem-estar dela e do bebê, físico, né? E não mental. O mental demandaria dele conhecer muito bem aquela gestante, né? Ser amigo dela há muito tempo, conhecer. Porque às vezes nem quem mora com aquela gestante percebe que ela tá doente, que ela tá apresentando alteração emocional. Às vezes nem quem mora na mesma casa percebe, porque às vezes ela sente vergonha de falar e tenta demonstrar que tá tudo bem para todo mundo, porque ela tem medo daquele sentimento que ela tá manifestando, ela tá sentindo ali, ela fica com medo, tipo, como assim não amo meu bebê? Como assim não tô me sentindo grávida, né? Como assim, né? Não tô feliz, não tô bem com isso. E aí ela fica com medo de falar para as pessoas. E às vezes nem na casa dela as pessoas percebem. Quanto mais um médico, gente, que vê ela uma vez por ano. Né? Ele não vai prestar atenção nisso. Não vai saber. Se ela souber esconder direitinho, ela vai. Agora, elas podem fazer a pergunta também. Doutor, eu tô sentindo assim, assim, assado. O que o senhor aconselha? Dependendo do médico, ele vai dizer, você precisa procurar um psiquiatra ou você precisa procurar um psicólogo. Mas dependendo do médico também, ele vai falar assim, isso é normal, na gestação acontece isso mesmo.
Por quê? Porque ele também não sabe que existe o psicólogo perinatal, ele não sabe que existe a nossa função, ele também não sabe que a gente existe. Então, não é que não tem demanda, a demanda tem, é alta, como vocês puderam observar aqui com os elevados números que eu falei de porcentagem de mulheres adoecidas, é alto. O que falta é a gente divulgar o nosso trabalho para as pessoas. O que falta é a gente levar esse conhecimento para a população geral, né? Incluindo profissionais da saúde. Porque imaginem vocês, se nem mesmo o próprio psicólogo sabe que existe um psicólogo chamado perinatal, imagina o obstetra, imagina o enfermeiro, imagina o assistente social, imagine a fisioterapeuta, outros profissionais, eles também não sabem. Se nem o próprio psicólogo sabe, quanto menos os outros profissionais. E menos ainda a mulher que precisa desse atendimento, dessa ajuda. E muitas vezes ela fica sofrendo sozinha, tá? As pessoas do senso comum, eles têm uma ideia que só procura o psicólogo quem é louco, né? Então eles dizem muito isso. Não, eu não tô louco, não vou no psicólogo, não tô louco. Porque na cabeça deles, na fantasia deles, só vai ao psicólogo quem tá louco, quem tá surtando, né? Que tem alguma esquizofrenia aí, né? Algumas pessoas não conseguem identificar o que é uma depressão leve de uma depressão grave. As pessoas elas têm uma representação de depressão já de depressão grave, aquela que a pessoa já tá querendo se suicidar, né? Tirar a sua própria vida. Elas não sabem, não percebem que existe uma depressão leve, que não tratada ela pode chegar numa depressão grave, né? As pessoas não percebem que o estresse, ele pode ser perigosíssimo. As pessoas acham, tá estressado, né? Trata assim com desdém, um estressinho. As pessoas não sabem que de um estresse você pode desenvolver uma úlcera, ter um infarto, morrer, né? E desenvolver outros problemas de saúde mental, desenvolver, né, se tiver alguma probabilidade, alguma genética, inclusive, para propensão de desenvolver alguma alteração emocional, um transtorno mental, de fato, um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão. O estresse, ele é a portinha de entrada. Então, assim, o mental, né? As alterações mentais, elas não são bem entendidas pela população, né? Elas só acham que a pessoa precisa mesmo quando ela tá louca, quando ela tá surtada, quando ela tá pensando em matar alguém, quando ela tá pensando em se matar, né? Então a gente precisa mostrar isso para a população, que não, nosso papel não é atender quando as pessoas estão nesse nível crítico, né, da doença, mas que a gente pode, inclusive, trabalhar na prevenção. Inclusive, não sei se você já ouviu falar, mas existe o pré-natal psicológico, né? Que é uma forma da gente prevenir o adoecimento. Ou seja, a pessoa ela não está doente, ela não está apresentando alteração emocional significativa nenhuma, ela pode, inclusive, estar feliz com a gestação e alegre, mas ela vai procurar pelo psicólogo para fazer uma avaliação. E aí, na nossa avaliação, a gente vai identificar se ela tem alguns fatores de risco ou não para apresentar alguma alteração emocional significativa. Então, a gente vai investigar. Tem alguém na sua família com problema de alteração emocional significativa, né? Ansiedade, estresse, esquizofrenia? Tem. A minha mãe, ela sofre de depressão, ela toma remédios fortíssimos. Ok. Você já teve depressão alguma vez na sua vida? Eu tive quando eu era adolescente, depois nunca mais. Ok. Você tem parceiro, é casada, parceira? Não, eu engravidei, não contei até agora pro homem que eu tô grávida dele, foi de uma balada, foi só uma noite, não contei. Então aqui já tem informações o suficientes para a gente saber que ela tem risco de apresentar alguma alteração emocional significativa. Então ela precisa, né, continuar ali com o psicólogo, conversando, né, para que ela possa passar por essa fase de forma ok, né? Agora se tá lá, não, ninguém na minha família teve alteração emocional significativa, eu nunca tive nada, tô casada, tá tudo bem no meu relacionamento, a gente planejou essa gestação, tá tudo indicando que dizer para ela assim, olha, vai ser feliz, você não precisa continuar aqui passando com a gente, porque me parece que tá tudo bem, né? Você tá com mais fatores de proteção do que fatores de risco para apresentar alguma alteração emocional significativa, né?
Então, quer dizer, a gente pode, inclusive, trabalhar nisso, né? Para prevenir antes da doença ocorrer, tá? Então, assim, mais uma vez, gente, a demanda é alta. Eu mesma fiz uma pesquisa com gestantes de unidades básicas de saúde, principalmente aqui da minha região, tá? Então, era feito algumas perguntas e entre essas perguntas tinha uma assim: se essa unidade básica de saúde te oferecesse atendimento psicológico, você aceitaria? 84% delas responderam que sim, que aceitariam. Quer dizer, elas só não estão fazendo porque ninguém oferece para elas, né? Porque não existe esse profissional ali na unidade básica de saúde para oferecer para ela esse atendimento. Porque a maioria delas estão apresentando alguma alteração emocional. Além de eu fazer essa pergunta, gente, e várias outras, claro, né? Mas eu estou falando só dessa nesse momento, eu também investigava as alterações emocionais significativas delas. E dessas 84% que disseram que queriam atendimento psicológico, 35% delas estavam apresentando alteração emocional significativa. Quer dizer, 35% das que queriam atendimento estavam realmente precisando do atendimento porque elas já estavam com alteração emocional significativa. Então, assim, cadê os profissionais? Estão escondidos, né? Estão escondidos, acreditando na história do Papai Noel, né? Que toda mulher grávida tá plena e feliz. Então, não vai trabalhar com isso porque não tem demanda. Gente, o que mais tem é demanda, tá? Precisamos sim que mais psicólogos se voltem para essa causa. Não só os psicólogos tiveram seus bebês, como eu já disse para vocês, né? Porque senão a gente fica acreditando que a pessoa precisa passar por algo negativo, por alguma experiência negativa na gestação, para poder atender o outro e entender o que o outro sente, né? Isso aí também fala do senso comum. Não existe achar um negócio desse. Não pode nem ser, né? Você não precisa ser mãe ou mulher ou ter passado por uma depressão ou qualquer coisa do tipo para você poder ser um psicólogo perinatal e atender o outro, né? Você precisa simplesmente ter conhecimento científico de qualidade, conhecimento importante, conhecimento válido, né? Você não precisa nem ser mulher, você pode ser homem. Se você é mulher, você não precisa nem ter sido mãe. Você pode ainda, né, não ter tido nenhum filho. O que você precisa é ter conhecimento. É isso que precisa. E a gente precisa se mostrar para a população, dizer para a população: estamos aqui, nós existimos, somos os psicólogos perinatais. Conte conosco, pode vir. Não estamos aqui para ficar te questionando no sentido negativo, né? Porque, olha, como você pode estar grávida e não estar feliz? Não. Esse profissional da saúde não somos nós. Nós não somos o profissional que vai fazer isso com você. Na realidade, aqui você pode falar o que você quiser, né? Bem ou mal da maternidade, aqui é o seu espaço. Eu tô preparada, eu tô pronta para poder te escutar, porque eu passei por isso? Não, porque eu tenho conhecimento científico a respeito disso, né? E sei que isso é perfeitamente comum, normal e esperado nesse momento. Então, assim, a gente precisa disso. Então, levar informação para a população que a gente existe, para que essas mulheres possam vir em busca do nosso serviço, porque a partir do momento que elas sabem que nós existimos, elas vêm e vêm mesmo, tá? Precisamos mostrar isso para os outros profissionais da saúde, porque os obstetras não estão indicando o nosso serviço, porque eles não sabem que a gente existe. Eles não sabem qual é o nosso papel, né? Às vezes eles ficam lá fantasiando que o psicólogo perinatal é o psicólogo que vai ficar falando de parto humanizado, e ele ele não faz parto humanizado, ele só faz cesárea, então ele não quer indicar para esse psicólogo, porque ele acha que o nosso papel é isso, é ficar dando aula de parto humanizado, né? Às vezes eles confundem, então é mostrar qual é o nosso papel, né? Qual que é a nossa ação, para que existe, porque com certeza ele recebe reclamações de mulheres com alterações emocionais significativas lá no consultório. E com certeza ele precisa indicar para alguém. Em vez de ele indicar para o psicólogo X, que não é um psicólogo perinatal, mas é um amigo dele, sei lá, alguma coisa, um psicólogo que ele conhece, em vez de ele indicar para esse psicólogo neutro, ele vai indicar para você, que conhece, que sabe sobre psicologia perinatal. Mas para isso você precisa fazer curso, você precisa estudar, instruir, ser de fato um profissional competente, né? Porque esse é um outro problema que a gente vive.
As pessoas estão com medo de fazer cursos, né, que vão dar uma engrenada na vida financeira e profissional delas. Os meus alunos, né, eles estão dando uma engrenada fantástica, incrível na clínica deles, no serviço público onde eles estão dando uma engrenada incrível. Por quê? Porque eles estão sendo diferencial, estão mostrando que eles não estão ali para fazer mais do mesmo, né? Eles estão ali para fazer a diferença. E as pessoas percebem quando alguém faz a diferença. E há comentários de quem faz a diferença. E há indicações, né, para quem faz a diferença. Então, é um profissional que só tende a crescer, né, cada vez mais as nossas clínicas estarem, né, com clientes para isso, a gente ajudando cada vez mais mães, pais e bebês a terem uma vida e uma saúde mental melhor. Ok, pessoal? Espero que com essa aula, né, de 30 minutos eu tenha conseguido aqui deixar claro para você que sim, existe uma demanda e não é baixa, é alta, é elevada de pessoas querendo, né, atendimento em psicologia perinatal, sim, e você pode estar aí marcando bobeira, né, perdendo dinheiro, perdendo cliente, perdendo motivo para fazer a diferença na vida de muita gente, ok? Então é isso aí, terminamos agora essa videoaula, espero que tenha sido muito útil aí para você. Te vejo na nossa próxima, um abraço, tchau, tchau!